Lei seca para o INSS, capítulo 2 da Lei 8.102 dos servidores públicos do Regimento dos Servidores Públicos, não, Estatuto dos Servidores Públicos Federal, eu acho. Capítulo 2 das vantagens. Começa no artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. 1, 2, 3. Indenizações, gratificações adicionais. As vantagens são os acréscimos ao vencimento ou salário do servidor público. Cada vantagem tem uma causa de ser confira. As indenizações, elas são reposições, ou seja, espécie de reembolso ao funcionário por dispensas que ele teve. As gratificações são compensações, isto é, como ele se submete a uma situação especial, ele é recompensado recebendo um acréscimo em seu salário de vencimento. E os adicionais são os acréscimos inerentes à natureza ou às condições de serviço prestado pelo servidor, também para recompensá-lo por tais condições desfavoráveis. Essas coisas estão praticamente explicadas nas súmulas do artigo 49. Aqui, súmula 1. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Deixa eu ver. Isso aqui é por causa para não cair na aposentadoria. A própria natureza da indenização impede que tal verba seja incorporada ao vencimento. Se ela é mero reembolso por algum dispendio ou gasto que o servidor suportou com seu próprio bolso, só se justifica o seu pagamento enquanto o servidor realizou tais despesas, daí merecendo reembolso. Súmula 2. As gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos condições indicados na lei. Fácil a lógica da lei. As gratificações são compensadas decorrentes do trabalho especial desempenhando pelo servidor. Se ele desempenha tal serviço durante um certo tempo, aquele condição especial, seja de desgaste, opressão ou dificuldade, passa a integrar sua rotina de trabalho naturalmente a compor a uma justa contraprestação especial. Também os adicionais decorrem da natureza ou condições do trabalho realizado pelo servidor. Depois de um tempo, tal qual as condições do trabalho já fazem parte da rotina do funcionário. Já produziram nele o desgaste, o peso próprio, também a compensação não pode ser afastada. Não é justo que, depois de um tempo mínimo, um empregado perca o adicional, mesmo quando transferido ou removido para o outro lugar, não mais insalubre, já vez que ele carrega o cansaço, o desgaste e o envelhecimento por ter trabalhado tanto tempo naquelas condições. Sinistro, né? Artigo 50. Da seção 1 das vantagens. Na verdade, o capítulo 2 das vantagens, depois seção 1, ainda continua no capítulo 2. Ainda aí, saquei, as indenizações, exceções que explicam o que é a indenização e gratificação adicional. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título idêntico ou idêntico fundamento. Imagine que o servidor venha trabalhando em lugar insalubre, recebendo respectivo adicional, e amanhã ele é transferido ou removido por outro lugar igualmente insalubre. Ganhará ele o adicional de insalubridade relativo ao velho trabalho, porque é incorporado a seu envelhecimento, e também um novo adicional relativo ao novo local? Não. Nenhum sentido teria, já que o adicional de insalubridade é uma compensação pela condição prejudicial no ambiente de trabalho. Se não é justo que, depois de um tempo mínimo, o empregado perca o adicional, mesmo quando transferido ou removido, para outro lugar já não mais insalubre. Nem por isso chegaríamos ao extremo de lhe pagar um adicional de insalubridade para cada lugar insalubre em que viesse trabalhar. O adicional é um só e só refere às condições de natureza do trabalho. Seção 1 das indenizações. Constitui indenizações ao servidor, ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Vamos ver. E tem o artigo 52 ainda das indenizações, os valores das indenizações estabelecidas no inciso 1 a 3, que são as ajudas de custo diárias e transporte, do artigo 51, assim como as condições para sua concessão serão estabelecidas em regulamento. Interessante.
Vamos lá. As indenizações, como esclarece o próprio nome, são reembolsos por despesas que o funcionário público é forçado a fazer para o exercício de seu cargo e não a necessidade de uma correlação aritmética precisa. Isto é, o reembolso não é exato, né, a quantia certa, prevendo que o servidor deverá fazer um determinado tipo de despesa. A administração lhe pagará uma quantia para custear essa despesa. Uma página. Se o funcionário gastar menos, sorte dele, que lucrará a diferença. Mas, se o servidor se gastar mais, normalmente é o que acontece, azar dele, que não soube economizar e assim arcará com o prejuízo. 3 tipos de indenizações paga a administração e federal aos seus servidores. A ajuda de custo, como diz o nome, serve para ajudar o servidor a pagar o custo de sua mudança de domicílio em caráter permanente, isto é, quando é de transferido ou removido e muda de cidade. Aí então, necessariamente o funcionário gastará com os transportes, mudanças, etc. Segunda, diárias. As diárias são pagas porque o servidor excepcionalmente deverá se deslocar de sua sede, tendo gastos com passagens, hotel, refeições. Para tal custeio será pago a ele uma indenização chamada diária, isto é, uma quantia que daria ou deveria dar para custear tais despesas. Para cada dia que o servidor ficar fora da sua sede trabalhando, se lhe dá lá um pagamento diário. E transporte. A indenização de transporte só é paga para o servidor que usa seu próprio automóvel para realizar os serviços externos e da administração. Com ele teve gasto de combustível, manutenção de veículo, além de desgaste e, como a administração pública está se beneficiando dessa situação, nada mais justo que ser ele indenizado, recebendo um tutuzinho para ressarcir os prejuízos que vem tendo do uso de seu próprio carro. Sério? Interessante. Auxílio moradia. Isso, não tem mais explicação. Os valores das indenizações estabelecidas, que eu falei agora. O Estatuto da Complexidade para o praticar o pagamento das indenizações, desde o detalhamento da quantia a ser paga, conferência de pertinência do pagamento, o volume a ser pago, o tempo do pagamento, etc. Estabeleceu que todos os detalhes e as condições serão disciplinadas em regulamento e significa que o Poder Executivo deve expedir um decreto regulamentando a concessão de indenizações, o que é ajuda de custo e diárias indenizações, condições de pagamento, valores, etc. Agora a próxima coisa extra, ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que no... Eu vou aumentar... Aqui. O servidor que, a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus às passagens diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser o regulamento. Eu não estava no... Ah, eu pulei direto para os diárias. Eu estava no 53. Aqui. Ajuda de custo, não das diárias. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercido em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedada duplo pagamento de indenização. A qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício da mesma sede. Certo? Anote esse detalhe relevante. Só será paga a ajuda de custo ao servidor que se mudar para uma nova sede por causa de interesses de serviço. Sabemos que tanto a transferência como a remoção do artigo 23 e 36 são casos que o servidor muda de lugar. Podem ser determinado ou ex officio ou a pedido. O servidor pode pedir para ser movido ou transferido. E também depois o próprio administração, ex officio, pode pedir, fazer o que ele precisar, né, na necessidade. Nessa última hipótese, a mudança do servidor não se deu no interesse do serviço, e assim ele não fará jus às ajudas de custo. Sacou?
Já que o serviço pode ser a pedido, a mudança, a remoção e o ex-ofício, a mudança e a transferência. Quando é a pedido, ela não ganha essa tal de ajuda de custo, mas se ela for a favor da administração ou ex-ofício, ela recebe ajuda de custo. Continuando, preste atenção, não basta a mudança da sede de domicílio permanente, sendo imprescindível que tenha sido realizada no interesse do serviço, condição indispensável para que o servidor receba ajuda de custo. Interessante anotar ainda que ocorrer a cônjuge ou companheiro do servidor também for servidor e acabar igualmente removido também em mudança para lá, seu domicílio permanente não fará ele jus a indenizações, enfim, é proibido o pagamento duplo de indenização, para marido, mulher ou mesmo para companheiros. Súmula 1. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoal. Certo? Essa despesa é algo mais, ou seja, um plus a servidor e não é um ser solitário. Isso. O servidor não é um ser solitário. Família, mulher, filhos. Sua mudança significa a mudança de todos que o acompanharão, mudando-se também por isso sensivelmente. O Estatuto determina que sejam pagas também as despesas de transporte da família do servidor, desde passagens até o transporte de bagagens, bens e pessoais. A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado o óbito. Toda pessoa tem raízes nos lugares por onde passa. Se o servidor falece... Epa, acabei lendo a súmula 2 sem ver aqui se está certo. Tá certo. Toda pessoa tem raízes nos lugares por onde passa. Se toda pessoa tem raízes nos lugares por onde passa, se o servidor falece, há que se considere que ele guardará raízes sentimentais no local onde viera, de onde fica tirado, transferido ou removido, para atender os interesses do servidor público, do serviço público. É de tradição brasileira o desejo de que os mortos sejam enterrados perto de seus familiares, amigos e parentes, para que sua memória possa ser reverenciada. Isso está na essência do conceito de família, assim reconhecendo que o servidor transferido ou removido há pouco tempo ainda tem raízes no local de onde provierá, ou que não tem raízes no novo local para onde fará transferido e ali não poderá ser enterrado e ter sua memória atenuada. O Estatuto garante uma ajuda de custo, paga pagamento dos funerais e transporte do defunto para o local desejado por sua família ou para pagar a própria mudança da família e regressando para a terra de origem. Mas veja bem, somente será paga tal ajuda de custo se o servidor foi para ali transferido ou removido há pouco tempo. B. Se a transferência ou remoção se deu no interesse do serviço público. E C. Se a família deseja inumá-lo, enterrá-lo no outro local de sua origem, ou se apenas deseja retomar a moradia de local de origem, dotar a viúva e filhos até a de origem. E D. Se o requerimento se der dentro de prazo de 1 ano depois do óbito do servidor. Incrível, né? Quanta coisa acontece com a ajuda de custo. Acabou a página! Musiquinha. Há quanto tempo estaria o defunto na nova sede? Observe que a lei não estipula esse prazo, que naturalmente não poderá ser de 10, 15 ou 20 anos, pois até o tempo a família do defunto já não teria raiz na sede de origem. A omissão da lei deixa vago o dispositivo, ficando o critério da autoridade administrativa que julgará o requerimento. O importante é o espírito do dispositivo. Alguma recentidade deve existir na remoção, transferência para justificar o retorno da família à terra de origem e mercê da falta das raízes da nova sede. Depois de muitos anos não haverá nova sede, mas uma velha sede. Melhor seria identificar no prazo de 1 ano tanto o tempo para recolhimento como o tempo em que estava defunto a nova sede. Súmula 3. Isso aqui mudou em 2014, né? Vamos lá. Não será concedido ajuda de custo nas hipóteses de remoção prevista no inciso 1 e 2 do
do parágrafo único do artigo 36. Mudou. Na verdade, próximo, artigo 54. Olha, essa coisa teve mudada. Vamos lá. A ajuda de custo calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Interessante. Então, você vai ajudar o dinheiro que é transferido só pode ser superior a 3 meses de pagamento. Quer dizer, só pode ser até 3 meses. Interessante. Quanto é o dinheiro da ajuda de custo? E isso será definido no regulamento, a ser expedido por decreto do Presidente da República. O importante é considerar que o Estatuto limita esse valor a um teto que no máximo será o valor equivalente a 3 vencimentos do servidor. 3 salários, menos talvez, mais que isso nunca. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandado eletivo. Certo? Imagine que um datilógrafo é eleito deputado estadual. Ele exercitará suas novas funções na Assembleia Legislativa, na capital do estado, mudando-se da cidadezinha interiorana que ele tinha, e que estava trabalhando e morando. Receberá ajuda de custo? Não. E quando ele voltar depois de fim do mandato, já estava morando na capital, vendo mudar-se novamente para o interior, para reassumir o cargo público. Receberá ele ajuda de custo? Também não. Se a causa de uma mudança, o afastamento do cargo, ou que a restrição do cargo, porque ele foi ocupar um mandato eletivo, o servidor não fará jus a qualquer ajuda de custo. Interessante, né? Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Certo? Todos sabemos que certos cargos só podem ser ocupados por pessoas que gozem de uma especial de confiança da pessoa que os indica para nomeação. São os cargos em comissão. Imagine que um servidor estadual que goza da confiança do presidente da República e este o nomeia para o cargo de comissão de secretário da presidência. Tal servidor necessariamente deverá mudar-se de sua cidadezinha no estado em que era funcionário, instalando-se em Brasília. Terá muitas despesas, tanto com mudança de suas coisas como com passagens, etc. Tal mudança de domicílio é feita para atender ao interesse público da administração federal, e nada mais justo, portanto, que seja ele indenizado, recebendo correspondente ao custo independentemente de não ser servidor da União. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Eu já vi isso várias vezes. O órgão cessionário é o cara que está recebendo a pessoa, tá? No afastamento previsto no inciso, tá. A caso em que um determinado funcionário é cedido pelo órgão em que está lotado e passa a servir um outro órgão ou entidade de qualquer dos 3 poderes. Antes ele percebia vencimentos daquele órgão, o cedente, e uma vez cedido, passará a recebê-los do órgão ou entidade em que passará a trabalhar, o cessionário. Sacou? E a ajuda de custo devido à mudança do servidor, que o órgão pagará. O estatuto determina que sempre que for cabível o pagamento dessa indenização, deverá ele ser feita pelo órgão cessionário. Nada mais correto, afinal, é ao órgão cessionário que o funcionário passará a servir e só mudou para atender o interesse do serviço deste. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar uma nova sede na nova sede no prazo de 30 dias. Você tem ajuda de custo de 3 meses, daí você vai ter 30 dias para fazer a mudança, né? Dispositivo para prevenir imoralidade. O funcionário não pode dar o golpezinho, arrumar uma transferência, daí recebe ajuda de custo e em seguida não assumir o novo cargo, não mudando de domicílio. A ajuda de custo tem natureza indenizatória, só serve para reembolsar despesas que devem ser feitas. Se as despesas não foram feitas, o servidor não pode ficar com a grana e deverá devolvê-la. E veja bem, há um prazo para a apresentação do servidor à nova sede, para onde deveria mandar-se, é de 30 dias. Mas atenção, o servidor pode até nada mudar
até nada mudar. Seja deixando sua família na localidade onde morava, viajando todo fim de semana para lá, seja vendendo sua bugiganga todas para adquirir nova mobília, pouco importará, já que o importante é que ele se mude para a nova localidade e principalmente assuma um novo cargo, para o qual foi transferido ou removido para atender o interesse público. Isso é o extra, você tem que se mudar, cara. O dinheiro foi para você se mudar, se você não se mudar não vale a pena, não vale. E agora o terceiro treco, última vantagem extra, as diárias. Bum! Artigo 58. Servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior. Isso aqui tem bastante coisa, né? Ou para o exterior, fará jus às passagens diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuserem em regulamento. Súmula 1. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio de diversas despesas extraordinárias cobertas por diárias. Isso é súmula 1, tá? Mais um extra aqui. Anote que as diárias são pagas para custear as despesas de transporte subsidiante que o servidor é obrigado a fazer quando se afasta. Afasta. Temporariamente para trabalhar para a administração em outra localidade. Para fazer jus às diárias, o afastamento do servidor deve ter caráter eventual ou transitório, significando que tal tipo de indenização não pode ser paga a quem exerce função permanente fora da sua sede. Destaca-se que o texto remete a um regulamento e disciplina do pagamento das diárias, significa que o Poder Executivo terá liberdade para disciplinar de forma o tempo, o quantum, as condições e os requisitos para os pagamentos das diárias. E sobre a súmula 1, o parágrafo 1, né, o parágrafo real são os aspectos indenizatórios das diárias e se o servidor não precisou dormir fora, né, não teve gastos de hospedaria de hotel e assim tem de devolver metade do valor da diária, mais que isso, a diária é paga por dia efetivo de afastamento. E o pagamento também será também pela metade se a União custear por meio de diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias, o que não seria meio divertido. Seria a concessão de vales refeições ou de vales transporte ou meio de oferecer alojamento para pousada, etc. Súmula 2. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir a exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Já vimos, porque as diárias vão lá virar o ajuda de custo, né? Citado que a diária só era de devida quando o afastamento fosse eventual, provisório. Aqui também a confirmação de quem é admitido para o trabalho viajando não receberá diária naturalmente ou receberá credenciamento suficiente para suportar as despesas ou receberá gratificação pela natureza de trabalho. Súmula 3. Também não fará jus às diárias do servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituídas por municípios limítrofes irregularmente instituídos ou em áreas de controle integrado mantidos com países limítrofes cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para o afastamento dentro do território nacional. Interessante, muito complicado. Nada mais justo que o servidor brasileiro de Brasília, se precisar ir a Ceilândia, estará dentro do próprio Distrito Federal e não há razão alguma para receber a diária, ele que vá e volte no mesmo dia, pernoitando em sua casa, igualmente o servidor de São Paulo, que necessite deslocar-se para São Bernardo do Campo, município integrante da região metropolitana conhecida como Grande São Paulo, ele que vá e volte no mesmo dia, pernoite em sua casa. Mas a regra não é radical. Se for impossível completar o trabalho,
Não é radical. Se for impossível completar o trabalho e voltar, tornando-se necessário o pernoite fora da sede, aí então as diárias serão pagas e no valor equivalente ao das diárias dos afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receberá as diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Mais uma vez, o Estatuto realça o caráter indenizatório das diárias. Servem elas para reembolsar as despesas que o servidor necessariamente fez ou fará sempre que for trabalhar por outro lugar afastando-se da sede. Se o servidor, qualquer motivo, não foi àquele local, deixando de realizar o trabalho ou conseguindo realizá-lo sem precisar chegar àquele local, que não poderá ser reembolsado de que não gastou, deve devolver as diárias que tenha recebido e tem prazo para fazê-las dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, ele restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Imagine que um servidor é designado para realizar um determinado trabalho de 5 dias numa repartição de outra cidade. Recebe o valor correspondente a 5 dias e para lá se dirige, eficientemente conseguindo concluir seu trabalho em 3 dias, retomando a sua sede. Será premiado ganhando 2 diárias que economizou concluindo seu trabalho antes? Não. A natureza indenizatória dos diárias impede que o funcionário lucre com a economia feita. Ele deverá devolver as 2 diárias, pois não pode ser reembolsado pelas despesas que não fez, afinal, ninguém pode ser indenizado e se não sofreu prejuízo algum. Não sofreu prejuízo, por que você vai ser indenizado, né? Só falta 2 auxílios para acabar esse capítulo de vantagens. Indenização de transporte e auxílio moradia. Mas o auxílio moradia é grande, tem muita coisa. Vamos lá. Indenização de transporte. Artigo 60. Subseção 3. Conceder-se-á a indenização de transporte do servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias de cargo, conforme se dispuser em regulamento. Certo? O dispositivo é justo. Se o servidor usa seu próprio carro para fazer o serviço público, ele não poderá arcar com esse prejuízo enquanto a administração é beneficiada. Por justiça, ele deve ser indenizado tanto nas despesas de combustível como nas comprovadas de desgaste do veículo e sua necessidade de manutenção, óleo, lubrificação e etc. Interessante, não é? Mas veja bem, para que seja paga a indenização é necessário um regulamento disciplinando a hipótese de pagamento de abrangência e o que poderá ou não ser indenizado. Interessante, não é? Próximo, o subseção de auxílio moradia. É o artigo 60. Vai, 60A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadas realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hotelária, num prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Interessante, não é? 60B. Conceder-se-á o auxílio moradia ao servidor se atendidos aos seguintes requisitos. Olha, isso aqui tem todo o conteúdo aqui, mas sem... No meu livro, tá todo o conteúdo, mas direto, sem como é que se diz? Sem dicas. Então, vamos apagar tudo e só ler da internet, da lei do Planalto. Opa, vamos lá. Uau, bum, bum, bum. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor atendido os seguintes requisitos. 1. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. 3. O servidor ou cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, preeminente, comprador, cessionário ou prominente cessionário do imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederam a sua nomeação. Interessante, não é? Auxílio moradia. Daí o cara vai lá e tem que se mudar. Ele ganhou auxílio moradia, só que daí ele vai lá e se muda para um lugar que ele já tinha uma casa.
ou seja, não tinha que arcar custos, né? Ou seja, está roubando, está recebendo até quando não precisava arcar custos. 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor recebe auxílio moradia. Quinto, o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento de superiores, o DAS, nível 4, 5 e 6, do Neto Especial do Ministro de Estado e equivalentes. Sexto, o município no qual assume o cargo ou em comissão ou função de confiança não se enquadra na hipótese do artigo 58, súmula 13, em relação ao local de residência do domicílio do servidor. Sétimo, o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses ou um ano, ainda aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconfigurando-se o prazo inferior a 60 dias dentro desse período. 8. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação do cargo para cargo efetivo. 9. O deslocamento tenha sido ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7, que é o de o servidor não tenha sido domiciliado, não será considerado o prazo no qual o servidor estará ocupando o trocado em comissão relacionado no inciso 5. E o inciso 5 é o do servidor tenha se mudado no local de residência para ocupar um cargo diferente lá no grupo de direção de assessoramento superior. Daí tem uns 60, artigo 60C, mas foi revogado, artigo 60D revogado, artigo 60D, tá aqui, apareceu. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, a função concessionária ou cargo de ministro do Estado ocupado. Ou seja, você ganha um quarto a mais para o auxílio moradia. O valor Súmula 1. O valor do auxílio moradia não poderá superar esses 25% da remuneração do ministro do Estado. Súmula 2. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Artigo 60E. E finalmente acaba o auxílio moradia. No caso de falecimento, exoneração, colocação, imóvel funcional, exposição do servidor ou a aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. E acabou aquelas vantagens que estava lá no começo. Olha aí. Só que daí começa outros tipos de vantagens, as gratificações e adicionais. Mas vamos acabar aqui o vídeo.